Prontos para embarcar comigo aqui nessa aventura para discutir um pouquinho sobre essa série? Bom, então a primeira coisa que eu queria dizer é que talvez, pelo menos na minha opinião, o Gambito da Rainha foi o maior acerto do ano da Netflix. A produção foi a mais assistida dentro de um período de um mês, o que significa muita coisa. E o livro, que tem o mesmo nome, né, que deu origem à minissérie, do Walter Tevis, voltou para a lista de best-sellers, justamente por conta do impacto que a série trouxe, né? A gente está falando aí de milhões de pessoas assistindo uma série que fala sobre xadrez. Isso já diz muita coisa sobre quão bem sucedida essa adaptação foi. A narrativa conta basicamente a trajetória da Beth Harmon, que é essa enxadrista muito talentosa que desafia o universo não exclusivo, mas esmagadoramente habitado por homens, que é o xadrez, em busca de se tornar a melhor jogadora do mundo. E não a melhor jogadora mulher, mas a melhor jogadora entre todas as pessoas que praticam esse esporte. Tá, escutando esse resumo, talvez lendo aquela descrição mequetrefe da Netflix, talvez você não se empolgue muito, na verdade, em gastar 7 horas da sua vida assistindo. Porque embora sejam só 7 episódios, cada um deles dura 1 hora. Erro grave, você vai se arrepender. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e confere comigo porque essa série vale tanto a pena. A Elizabeth Harmon, ou simplesmente Beth, como chamam ela durante a série, é uma órfã americana que vive num orfanato no Kentucky depois que ela perde a mãe, quando ela tem 9 anos, e ela aprende como zeladora do local os macetes do jogo de xadrez. E o jogo causa nela realmente uma verdadeira fascinação, porque isso tem muito, aliás, a ver com a vida dela, né? Como ela diz, a vida inteira tá ali dentro daquelas 64 casas, completamente sob controle das mãos e dos cálculos dela. A Beth, ela foi criada por muito tempo só com a mãe, que tinha um comportamento muito instável, pouco previsível, e isso afetou muito ela, talvez durante a vida inteira, na verdade, porque ela carregou vários traumas desse período, uma vez que a mãe sempre dizia para ela que elas só podiam contar uma com a outra e que eventualmente ela precisaria se virar sozinha. Então acho que por muito tempo ela absorveu isso e acreditou nisso, né? Então o jogo de xadrez, por ser um jogo que você não depende das outras pessoas e somente realmente do que o outro faz e como você reage, acho que dá essa sensação de controle que talvez antes ela nunca tivesse encontrado em qualquer outro lugar ou época da vida dela. A personagem tem trejeitos, vestimentas e principalmente olhos marcantes. A Anya faz um trabalho assim excepcional ao dar vida não só à personagem, mas também a toda a estranheza e traumas que envolvem a personagem da Beth quando ela precisa se deparar com o mundo de verdade, né? Para além do orfanato, principalmente. Então eu acho que dentro dessa trajetória que a gente acompanha em 7 episódios, nós vemos ela se apoiar, mas também por vezes ser derrubada pelos 3 pilares da vida dela, que seriam a solidão, o vício em drogas e álcool e principalmente o xadrez. A solidão. A Beth, ela se apega à figura do zelador quase que como uma figura paterna que tá ali ensinando um ofício de família para ela. É uma relação silenciosa, mas ao mesmo tempo de afeto, porque eles são 2 figuras quietas e estranhas e que de repente se encontram, e encontram também uma paixão em comum. Então eles desenvolvem essa amizade e crescem, né, um ensinando o outro ali, através do tabuleiro. Dentro do orfanato, ela conhece também a Jolene, que é essa personagem maravilhosa,
quase como uma irmã mais velha que ensina essa menininha quieta, desprotegida a se virar dentro daquele universo que é o orfanato, esse lugar barulhento, cheio de crianças correndo o tempo todo. E não só nesse início da série, mas também no final. Às vezes a gente espera que ela vá ser salva por um dos personagens masculinos que se apaixonam por ela ou que se encantam pelo talento dela no xadrez, mas a Jolene acho que sempre teve esse peso de aparecer não quando a Beth queria que ela estivesse ali, mas quando ela precisou verdadeiramente que ela estivesse. Então a Jolene aparece como essa salvadora improvável e maravilhosa, e foi um dos momentos assim altos da série. Então se vocês vão assistir, não se despeçam da Jolene tão cedo, ela vai voltar. Por 4 anos, isso é o mais próximo que ela vai ter de uma família, o Sr. Scheibel e a Jolene, mas quando ela tem aí já seus 13 anos, ela é adotada, o que ela já não esperava muito que fosse acontecer, né, porque ela já era considerada aí uma criança velha. Então, inesperadamente isso acontece, e aí ela precisa conhecer um universo completamente novo, né, que tá fora daquele universo controlado do orfanato. Então, ir para uma escola que não está ali dentro, comprar roupas e não vestir aquela mesma roupa, o uniforme que ela usava sempre, e coisas que eventualmente a gente faz, né, numa vida cotidiana aí que ela definitivamente não estava habituada. Esse cabelo aqui no meu olho. Como a gente conversou, a Beth é uma pessoa que está acostumada a viver sozinha. Então, quando ela é adotada, precisa conviver ali com outras pessoas e tudo mais, ela faz isso. Ela não é aquela pessoa que não vai falar se ela não precisar. Inclusive, ela é muito ácida às vezes, né? Ela tem ali a língua afiada, eu diria. Mas é depender dos outros, né? Se colocar nesse papel em que as escolhas ou as vitórias dela dependem de outras pessoas, é algo não só difícil, mas que eu acho que ela não sabe realmente como fazer, como se portar quando ela tá nessa posição. Dentro disso, eu acho que o papel da Alma, que é a mãe adotiva dela, tem um peso fundamental na trajetória que a Beth vai construir a partir do momento que ela é adotada. Porque as duas não têm uma relação tipicamente mãe e filha, até porque eu não acho que elas tenham muita vocação para tal, elas não sabem exatamente como fazer isso, mas acaba sendo algo saudável de certa forma, porque a Beth ajuda a Alma a lidar com os estados de melancolia dela, ao mesmo tempo que ela percebe que ela consegue deixar alguém entrar e permanecer na vida dela, não só, né, estar ali de passagem. E isso acontece de forma muito gradativa dentro dos limites que cada uma possui, dentro dos traumas, né, que cada uma carrega. Eu acho que a lição que ela tira desse relacionamento, que talvez seja um dos mais duradouros da vida dela, é que se ela quiser chegar mais longe na carreira de enxadrista e também na vida pessoal dela, né? Se ela quiser realmente ter uma vida um pouco mais saudável em relação a relações afetivas, ela precisa trabalhar essa disponibilidade emocional, não só nas vitórias que ela tiver dentro e fora do xadrez, mas principalmente nas derrotas, que é bom ter alguém para contar, né, e para comemorar, mas também para chorar ali no ombro quando for necessário. Que bosta. Esqueci de ligar a luz, gente. Isso acontece. Então, é isso que temos pra hoje. Vamos aqui, metade do vídeo com um pouco mais de luz. Eu vou tentar acertar na edição, mas provavelmente não vai ficar a mesma coisa. O vício. Durante parte do tempo que a Beth passa no orfanato, então são 4 anos aí no total, ela, assim como as outras meninas, tomavam medicações para que elas ficassem ali sob controle, né, mais tranquilinhas. Dopadas, em linhas gerais, é isso que eles faziam. Eles dopavam as meninas e era de forma legalizada, inclusive, né, então... O problema, como se isso não fosse absurdo por si só, é que a Beth fica viciada nessas medicações e tem, quando eles suspendem, né, a aplicação delas,
inclusive crises de abstinência na infância. Então são cenas assim mais dramáticas, que eu particularmente não estava esperando quando comecei a assistir. Achei que ia ser assim focado somente no xadrez, e foi algo muito interessante de assistir. A atriz Mirim também é assim incrível, e são cenas muito bem feitas, né? Em 1 hora de episódio, às vezes você tem muita informação, e isso ajuda com que o episódio não fique cansativo. Eu achei que fosse ficar, às vezes eu começava o episódio, olhava e falava, 1 hora de relógio aqui, Michelle, 1 hora. E aí, de repente, acabava e eu falava, nossa, cabe 1 outra hora, hein, Michelle, que eu preciso ver o que vai acontecer em seguida. Por conta dos remédios, a Beth ela consegue projetar as jogadas na mente dela. Então ela imagina o tabuleiro, as 64 casas, as peças, e por vezes ela estuda, remonta, analisa as possibilidades de jogada antes de eventualmente fazer a sua escolha ali durante a partida. E isso no início parece realmente uma vantagem, porque ela tá jogando com pessoas menos experientes, então ela pensa, se eu fizer isso ou aquilo, e ela quase que ganha uma vantagem em cima deles. No entanto, quando ela começa a se tornar uma referência no estado, no país, né, e até no mundo, principalmente porque é um universo muito masculino, por vezes ela era a única mulher derrotando grandes apostas do xadrez, então o pessoal era, meu Deus, que mulher incrível que derrotou um homem. Vejam só. Por vezes isso acaba, na verdade, atrapalhando ela, porque ela não tá jogando num estado exatamente de lucidez. Então tem coisas que ela não se atenta porque ela não está ali com uma atenção completamente focada no jogo, né? Então ela tem esses momentos aí de êxtase, né? Em que ela está realmente sob o efeito de uma medicação. E isso, por vezes, ao invés de ajudar, vai, na verdade, como a gente já conversou, atrapalhar a Beth. Eu acho que no auge da dependência, né, quando ela encontra aí o seu estado mais jogada no chão, literalmente, é quando a Anya entrega a sua atuação mais primorosa, assim, que você olha e fala, puta que pariu, incrível mesmo, sabe? Não só pelo vício em si, mas porque a gente começa a entrar muito em contato com esse passado dela, com a mãe, e de como a mãe dela também era genial, mas esse estado de psicose venceu a genialidade, né, e fez com que a mãe dela entrasse num caminho sem volta. E por vezes eu acho que é disso que ela tem medo, do quanto o vício começa a afetar não só a carreira dela, mas a vida dela efetivamente, né? Do quanto essa genialidade se mistura com loucura e no final das contas, qual das duas coisas vai vencer? O xadrez. Bom, como a gente conversou, né? Às vezes imaginar duas pessoas jogando xadrez pode ser muito chato. Você vê isso por 7 horas seguidas, pode ser um porre. Mas não é. Né? Como eu já disse aqui, não é, realmente é muito mais dinâmico do que eu achei que seria. E uma das grandes sacadas é que eles contrataram jogadores profissionais de xadrez para ensaiarem os atores. Então, tudo é muito sincronizado, muito pensado, né? E dramático de uma forma muito convincente. O elenco, aliás, é um destaque à parte, parece assim realmente entrosado, o que é difícil de imaginar quando a gente pensa numa minissérie, né, que vai tratar basicamente de uma jogadora de xadrez enfrentando outros jogadores de xadrez, e você olha e fala, tá, eles vão conseguir fazer isso ficar interessante? E a resposta é sim. Um dos destaques, aliás, né, um ator que me passou batido quando eu assisti, já é um velho conhecido nosso. Então segura essa lista de Harrys aqui para você não bugar. O Harry Beltic, que é um dos primeiros grandes oponentes que a Beth derrota, sim, aquele campeão estadual do Kentucky, né, que a gente já ficou torcendo ali
para ela mostrar todo o seu poder de fogo, é interpretado pelo Harry Melling, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Dudley. Sim, o primo irritante do Harry Potter. Pegou essa ligação ali de Harrys, Beltic, Melling e Harry Potter? Bom, então vamos para o próximo tópico da nossa lista. Além disso, nós acompanhamos a progressão tanto do vício quanto da carreira da Beth em paralelo. Então a gente vê as duas coisas crescerem ali em torno dela, né? E como elas se cruzam e afetam a personagem ao longo da vida dela. E a gente fica aqui na expectativa de saber quem no final das contas vai permanecer com ela, né? Porque a gente vê que em determinado momento as coisas ficam insustentáveis, ou ela se agarra no vício e abandona a carreira, ou por conta da carreira ela precisa realmente tratar e se livrar dentro da medida do possível ou de forma gradativa do vício. E contar com os amigos que nem sempre puderam contar com ela de volta é uma parte, eu diria, fundamental nesse processo. Ela quer ser campeã, eles querem que ela seja campeã, e embora num jogo de xadrez o campeão seja campeão sozinho, eu acho que a maior lição que a Beth tem, acompanhando e analisando a trajetória dela, é que ela não precisa ser uma campeã solitária, ela não precisa chegar lá sozinha, só porque ela vai realmente levantar o troféuzinho sozinha, ela não precisa passar, né, por todo esse caminho árduo sem a companhia de ninguém. A cena do telefone, inclusive, talvez por ser tão inesperada, uma das minhas favoritas, assim, de longe. Sabe quando você tá sentada na cadeira e você vibra, assim, como se fosse o gol do seu time? Eventualmente eu faço umas analogias de futebol, exatamente essa minha sensação quando eu vi, sabe? Eu olhei e falei assim, isso! Pelo amor de Deus, sim, obrigada, melhor minissérie ever. Ao entender como o vício afetava as habilidades dela muito mais, né, do que ajudava, a Beth encara o desafio de enfrentar o tabuleiro sóbria, o que é, assim, assustador, porque no final das contas o maior adversário da Beth não era o jogador russo, campeão do mundo, o Borgov. Na maior parte do tempo, a maior adversária dela foi ela mesma, né? Porque ela se auto-sabotava muitas vezes. Sempre que ela tinha um grande desafio, ao invés de se concentrar naquele último momento, ela fazia algo que arruinava tudo. E você falava assim, não, de novo não, sabe? No final das contas, o xadrez é não só um dos pilares da vida da Beth, mas também a redenção dela. O que ela utiliza para se livrar, acho que diria, dos outros dois, né? Tanto da solidão quanto do vício. Fora isso, a série traz alguns outros temas importantes e delicados que são abordados ali como pano de fundo, né, de forma secundária. No caso da Jolene, por exemplo, ela traz a questão de ela ser já uma adolescente, de os casais que procuram crianças para adoção não procurarem crianças mais velhas e, principalmente no caso dela, crianças e adolescentes negras. Então ela nunca foi a criança que eles procuravam, que eles escolhiam, e ela nunca chegou efetivamente a ser adotada. Então, quando a gente olha para o sistema, né, de adoção, a gente vê que é um comportamento muito corriqueiro ainda procurar aquele bebezinho branco, muito pequeno ainda, que você vai cuidar desde o nascimento, quando você não olha para todas as crianças como crianças efetivamente em situação de igualdade, né? Já a Beth, meus caros, enfrenta aí o sexismo do esporte, né? Como vocês já me viram mencionar um pouco ao longo do vídeo.
e enfrenta durante a carreira dela vários questionamentos que não envolvem a habilidade dela. Eles questionam a roupa, os trejeitos femininos demais para uma enxadrista, como que é derrotar um homem, né? E quando a gente olha para os outros participantes, obviamente, por exemplo, no caso do Borgov, ninguém pergunta para ele porque ele escolheu aquele par de sapatos ou aquele terno especificamente falando. Então, são questões que são direcionadas somente para ela. Então, eles não perguntam sobre o jogo, sobre as táticas, né, sobre o quão inteligente ela é. Eles destacam o fato de ela ser uma mulher derrotando homens, não o fato de que ela é uma jogadora foda pra caralho, sabe? Então, eles não olham para ela como uma jogadora que tem a mesma capacidade das outras pessoas ali. Eles acham impressionante e falam, meu Deus, olha só, não é que ela tá ganhando? Como será que isso tá acontecendo? E por vezes a Beth obviamente fica puta, porque ela fala, não foi nada disso que eu falei na minha entrevista, não foi nada disso que eles perguntaram, de repente eles estão falando da cor do meu vestido. Então existem aí questões secundárias que são permeadas e inseridas aí inteligentemente no decorrer da série, sem que o foco central da narrativa seja perdido. Além disso, ver Estados Unidos e Rússia se enfrentando durante o período de Guerra Fria em lados opostos de um tabuleiro de xadrez é um show à parte. E é assim, brilhantemente dramatizado e colocado, né, cada vez com um peso maior, né? Então tem também essa questão política que... querendo ou não, a Beth e o Borgov e os outros jogadores russos e americanos representam ali também. E você, meu caro, que está aí do outro lado, o que você achou do Gambito da Rainha? Você gostou? Não gostou? Tem aquele amigo que amou? Então deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, compartilha com esse amigo e se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado que semana que vem tem mais.